Olá, meu amigo concurseiro e minha amiga concurseira. Olha que bacana, nesta aula nós vamos falar sobre as sequências lógicas. Cara, sequências lógicas, perdão, vocês têm que ficar atentos ao seguinte processo. Você aí tem que ter um senso crítico muito forte. Porque se eu falar para vocês que para resolver exercícios de sequências lógicas tem fórmula, eu vou estar mentindo. Tem fórmula de alguns dos processos, mas isso é raramente. Você tem que ter um senso crítico, uma noção desses problemas, porque são aqueles problemas que envolvem letras, que envolvem números, figuras, objetos. Então é tudo ao seu redor, noção de espaço que você vai ter que ter, de daqui quanto tempo vai se repetir aquele problema. Então é tudo isso que você, meu querido e minha querida, vai ter que ficar atento. Tá bom? Vamos ver um conceitozinho brevemente sobre isso daí. Olha só, então o raciocínio lógico, ele pode ser considerado também um dos integrantes dos mecanismos dos processos cognitivos superiores da formação de conceitos e, logicamente, da solução de problemas. Então espera-se muito do candidato o quê? Que ele tenha um senso crítico e organizacional. Então é isso que se espera do candidato que vai resolver problemas com as sequências lógicas. Tem que ter um senso crítico e organizacional. Para quê? Para se organizar no seu problema, você para e pensa, poxa, isso daqui vai estar sendo feito desta forma. Então tem uma sequência que eu vou seguir aquilo ali. Tem uma sequência de números, de bolinhas, de tudo que eu vou seguir este processo. Você vai ter que encontrar o padrão daquele problema. É isso que se espera de você, tá bom? Então fiquem atentos, por quê? Para não cometer esses erros. Geralmente essas questões não são mirabolantes, difíceis. O difícil é você tentar enxergar o que aquele cara da banca, o que ele imaginou para aquele problema, a sequência que ele tentou criar. É isso que você tem que tentar descobrir, decifrar, desbravar, beleza? Olha só o que também espera-se de você, olha só. Essas sequências elas podem ser formadas como? Por números. Então veja bem, vai ter uma sequência de números, pode ter, ou de letras misturadas com números, uma paçoqueira, uma mistureba, pode ter de tudo. Pode ser também uma sequência de pessoas, de figuras, tanto faz. Então vai ter sequências de todos os tipos possíveis. E existem várias formas de se estabelecer estas sequências. O importante, então, é que você encontre o quê? O padrão correto para a geração de todos os termos. Muito comum nesse tipo de prova também é o seguinte, ele te dá lá uma sequência de números, por exemplo, de 5 números seguidos. Aí ele te dá 4 números te induzindo a uma forma e o quinto sendo diferente. Aí você vê para 1, vê para 2, viu para 3, você acha que é daquela forma que você imaginou da primeira vez. Mas é justamente aí que mora o perigo. É aí que o examinador vai quebrar a sua cara. Por quê? Porque ele está esperando que você cometa esse erro. Só que você não vai cometer esse erro porque você tem um senso crítico e organizacional muito bom. Então você vai ter que reparar em todos os probleminhas, todas as informações dadas no seu contexto, tá bom? Então repare muito bem nas informações que vocês terão. Tirem informações da onde for possível para vocês encontrarem, ok? Mas olha só, existem algumas sequências agora, falando de numéricas, que são importantes que vocês saibam, porque isso também costuma ser cobrado nos maiores concursos do nosso Brasil. Vamos ver quais são esses tipos de sequência? Olha só. Progressão aritmética. Progressão aritmética, pessoal, é aquela sequência de números onde cada termo subsequente, cada termo para frente do que você está, é encontrado através de uma razão somada com o termo anterior. Tipo assim, ó, eu tenho 3, 5, 7, 9, isso é fácil. Porque, olha só, de 3 para 5 está aumentando 2 unidades. De 5 para 7, 2. De 7 para 9, 2. Então, o próximo termo aqui, quem que seria? Seria o 11. Então, é uma progressão aritmética onde essa razão está sendo somada ao seu termo para encontrar o próximo. Isso que é progressão aritmética. E progressão geométrica? Progressão geométrica ele é um pouquinho diferente da aritmética. Enquanto a aritmética é somada à razão, na geométrica nós temos que fazer a multiplicação desta razão. Então, se eu tivesse lá o primeiro termo, 3, e a razão fosse 2. Então, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 2, 48, e assim sucessivamente. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou multiplicando pela razão que era
2. E na PA, nós fazemos a soma dessa razão. Outra série que é muito importante, que alguns carinhas de banca, algumas organizadoras costumam cobrar, é a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é aquela que é assim, ó, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim por diante. Ela é formada da seguinte maneira: cada termo que você tem aqui, ó, a partir do segundo, ele é dado pela soma dos dois anteriores a ele. Então, o 3, ele é 2 mais 1. O 5, ele é 3 mais 2. O 8, ele é 5 mais 3. O 13, ele é 8 mais 5, que dá 13. Então, quem seria o próximo termo aqui? Seria 13 mais 8, que seria 21. Então, é desta forma que você tem que pensar na sequência de Fibonacci, na série de Fibonacci. Agora, números quadrados perfeitos. São aqueles que as raízes quadradas são números inteiros. Então, seria 1, 4, 9, 16, 25, 36. E quem seria o próximo? Aí tá dessa forma. Você pensa, poxa, será que eu vou multiplicar? Ah, aqui eu multipliquei por 4. Poxa, mas não é isso. Porque daqui para cá não está multiplicado por 4. Aí você quebra a cabeça, quebra a cabeça. Aí você tem que lembrar que 1 seria 1 ao quadrado. 4, 2 ao quadrado. 9, 3 ao quadrado. 16, 4 ao quadrado. 25, 5 ao quadrado. 36, 6 ao quadrado. Então o próximo seria o 49, porque é 7 ao quadrado. Então, isso tudo aqui você vai ter que organizar e fazer o senso crítico de analisar essas informações. E agora, o que é incrementos em progressão? Porque não precisa nem estar em progressão aritmética e nem em progressão geométrica. Se eu tivesse isso daqui, ó, 1, agora eu vou aumentar aqui 2 unidades, dá 3. Agora eu vou aumentar aqui 3 unidades, 6. Agora eu vou aumentar aqui 4 unidades, 10. Agora eu vou aumentar aqui 5 unidades, 15. Então, quem vai ser o próximo termo desta sequência? O próximo termo desta sequência seria somado 6, seria 21, ok? Então, é isso que vocês têm que ficar atentos para estar resolvendo este tipo de problema. Então, fazendo com isso daqui, pensando assim nos números, é importante. O que mais que é importante nisso daqui é o que? Por mais que sejam, por exemplo, pessoinhas enfileiradas, você pode transformar em números, fazer numericamente esses valores. Isso também ajuda de uma forma que só vocês sabem quem já fez isso daqui. Quem nunca viu isso aqui, vai ver durante as questões que eu trouxe aqui como que isto ajuda, tá bom? Vamos ver a primeira questãozinha sobre isso daqui, então? Olha só. Observe esta imagem que nós temos aqui. Quem que é o elemento que está aqui? Poxa, como que eu vou descobrir isso daqui? 6, 24, 96, 384. Como que eu vou pensar nisso? Aí você teria que fazer alguns cálculos, mas se você tivesse um senso crítico organizacional rápido, completo, você observaria aqui 6 vezes quem dá 24? 6 vezes 4. 24 vezes quem dá 96? 24 vezes 4. 96 vezes quem dá 384? 384 vezes 4. 96 vezes 4. E quem que vai ser esse elemento daqui? 384 vezes 4. Se você fizer 384 vezes 4, você observar que vai encontrar 1536. Então, este elemento que está faltando aqui será o 1536. Então, observe aqui o seguinte, não é da forma que você quer que seja, é da forma que pode ser feito um padrão que vale para todos os elementos, tá bom? É isso que vocês têm que ficar atentos nesses probleminhas. Então vamos resolver diversos desses probleminhas para vocês saírem desta aula sabendo quase tudo sobre a sequência. Por que eu digo quase tudo? Porque cada organizador dessas bancas pode pensar de uma forma diferente. Você é obrigado a descobrir como que ele pensou naquilo. Tá bom? E tem alguns macetezinhos que a gente vai ver durante as questões que iremos resolver, certo? Então, olha só, primeira questãozinha aqui, ó. Observe atentamente a disposição das cartas em cada linha do esquema seguinte.
A carta que está oculta é. Então ele quer descobrir o quê? Primeiro passo, vamos pensar. Ele quer descobrir isso daqui. Aí você tem que pensar em como que vai ser essa carta. Poxa, ele está falando aqui ó, que vai ser 3 ou 2. Por quê? Aqui tem o 3 e aqui tem o 3. E o resto são 2. Vamos pensar se pode ser 3 ou se pode ser 2. Se vai ser o 3 ou se vai ser o 2. Aqui nós temos 3. Aqui nós temos 1. Mas pense nos números que nós temos por aqui. Vê se vocês conseguem encontrar alguma soma, alguma subtração, alguma multiplicação, uma divisão que dê alguns desses valores na vertical ou na horizontal. É pensando dessa forma que você vai conseguindo criar um padrão para esses tipos de problema. Se vocês pararem para pensar, se você pegar 9 e subtrair do 6, dá quanto? 3. Se você pegar o 6 e subtrair do 5, dá quanto? 1. Então, se você pegar o 10 e subtrair o 7, quanto que vai dar? 3. Opa, então já sei que a minha resposta será 3. Então, ou vai ser a A, ou vai ser a E. A D, a C e a B já cai por água abaixo, porque não pode ser. E o naipe agora desta carta? Como que eu vou pensar nisso daqui? Cara, pensa no seguinte. Aqui eu tenho paus, ouro e copas. Copas, ouro e paus. Ouro, paus. O que vai ser aqui? Copas. Por quê? Porque só estou usando paus, ouro e copas. Copas, ouro e paus. Então, ouro, paus e copas. Então, é o 3 de copas. É o que nós temos na alternativa A. Então, veja bem como que é difícil de você pensar, mas você tem que pensar, tem um senso crítico muito grande de pensar. O primeiro passo que você deveria ter pensado aqui foi o quê? Foi ter feito a subtração. Depois que você fez a subtração, aí foi pensar nos tipos dos naipes que tem em cada uma das sequências dadas, beleza? Vamos para a próxima. Olha só, nova questão. Considere que a sequência de figuras foi construída segundo um certo critério. Óbvio, né? Se tal critério for mantido, para obter as figuras subsequentes, então o total de pontos da figura de número 15 deverá ser... Gente, pelo amor, você não vai continuar fazendo essa figura aqui até chegar na 15ª. Se você for fazer isso na sua prova, você vai pegar a prova inteira só para essa questão. Mas vamos analisar, tirar algumas conclusões daqui. Vamos pensar em elementos dessa figura. Ó. Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4... Olha só, na figura 1, vamos pensar primeiramente na horizontal. Tem um aqui e um aqui. Na figura 2, tem 2 aqui e 2 aqui. Na figura 3, 3 aqui, 3 aqui. Na figura 4, 4 aqui e 4 aqui. Então, na 15ª figura, na figura de número 15, quantos que você vai ter na lateral? 15 de um lado, 15 de outro. Então, na horizontal você vai ter 15 mais 15. 30. Será que na vertical também tem uma sequenciazinha dessa? Vamos analisar. Na figura 1 tem 2 do lado de cá, 2 do lado de cá. Na figura 2 tem 3 do lado de cá, 3 do lado de cá. Na figura 3 tem 4 do lado de cá, 4 do lado de cá. Na figura 4, 5 e 5. Então, na figura 15, vai ter quantos? 16 e 16. Por quê? Porque está sendo sempre um a mais, ó. Figura 3 tem 4. Figura 4 tem 5. Figura 2 tem 3. Então, na figura 15 vai ter 16. Então, na vertical eu vou ter 16 mais 16. 32. Aí você vai, faz a soma. 30 mais 32 igual a 62. E observa as alternativas e não tem. Por que que não tem? Porque você esqueceu de somar o quê? O carinha que está sempre no meiozinho aqui. Então sempre sobra um no meiozinho. Então na 15ª também vai ter um meiozinho aqui. Então você soma mais um dele, que dá 63. Logo, a alternativa correta será a alternativa D. Olha, essas questõezinhas aqui só tende a ficar mais difíceis o método de pensar. Então você tem que ter, igual eu falei, vou tornar a repetir.
o senso crítico e organizacional seu deve ser muito alto para resolver esses problemas. Você tem que tentar imaginar como a pessoa que criou a questão pensou na sequência. É isso que você deve fazer, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos ver a próxima questão? Olha só, o próximo número dessa sequência lógica é 1990, 970, 940, 900 e 850. Bom, o que você pode pensar aqui? São números, óbvio, né? E estão diminuindo. Se estão diminuindo, ou vai ser uma subtração ou uma divisão. Bom, então já descarto multiplicação e adição, porque multiplicação e adição estaria aumentando, do jeito que está aqui o primeiro para o segundo, tá? Mas analisemos agora a situação. De 1000 para 990, não dá para dividir exatamente, né? Convenhamos. Mas dá para subtrair. De 1000 para 990 foi subtraído por quantos? Ele subtraiu 10. De 990 para 970, quantos que ele subtraiu? 20. 970 para 940, 30. 940 para 900, subtraiu 40. De 900 para 850, subtraiu 50. Matou o exercício. Por que você matou o exercício? Porque está subtraindo 10 no primeiro, 20 no segundo, 30 no terceiro, 40 no quarto e 50 para o quinto. E aí, como que vai ser para o próximo? Do sexto você vai subtrair quantos para chegar no sétimo? Você subtrai aqui, menos 60. Então, se você subtrair menos 60, você vai ter que fazer o quê? 850 menos 60, dá 790. Então, a alternativa correta sua é 790. Então, olha que sequenciazinha maneira essa. Ela é bem maneira porque foi só fazendo a subtração e aumentando de 10 em 10 essa subtração. Foi tipo aquela que eu trouxe para vocês por último, embaixo, no exemplo que eu estava citando dos tipos de sequência, tá bom? Vamos ver a próxima? Olha só. 2 pares de palavras abaixo foram formados segundo determinado critério. Então, ele teve um critério aí. Então, nós temos a palavra lacração, formou cal. Amostra, formou soma. Lavrar vai formar, não sei. Segundo o mesmo critério, a palavra que deverá ocupar o lugar do ponto de interrogação é... Qual dessas daqui? Vamos pensar agora. Cara, olha só a imaginação fértil que o criador dessa questão teve. Lacração, ele pegou as 3 primeiras e fez de trás para frente. Obteve CAL. Depois, ele pegou as 4 primeiras. Soma e fez de trás para frente, ó, por isso que virou a soma. Então, a próxima, vou ter que pegar as 5 primeiras e fazer de trás para frente. Então, seria A, R, V, A, L. Qual que é a alternativa correta disso? É a alternativa E. Tudo bem? Vamos ver, então, agora o seguinte. Analisemos o problema. Cara, isso daqui foi bem difícil, porque você teve que pensar, poxa, como que ele vai chegar nessas palavras? O que uma palavra tinha de relacionada à outra? Então, além das palavras, você vai ter que pensar o quê? Nas letras que você terá. E isso foi utilizado aqui, tá bom? Vamos para a próxima. Olha só. Observe a sequência composta de 8 figuras. Então, essa sequência está composta aqui por 8 figuras. Supondo que a regra de formação dessas figuras seguintes permaneça a mesma, a figura que deverá ocupar, ou seja, a figura que deverá ocupar a posição de número 519 desta sequência será quem? Qual destas 5? Bom, vamos pensar, eu tenho 8 aqui, mas isso não significa que depois dessas 8 volta para a primeira. Mas vamos imaginar aqui, ó. Aqui está pintado ó, este, depois este, depois este, depois este. E aí, o que acontece? Acontece que depois do 8º, o 9º, ele vai estar pintado onde? Ele vai estar pintado... Ele vai estar pintado aqui e sem o risquinho. E o 10º
décimo, gente, olha só. Ele vai estar pintado aqui e com o risquinho. Só que vamos pensar no seguinte, vai ter o risquinho, ótimo. Mas, meu, qual que é a figura de posição que ele quer? Não é esta? Olhe para os dados aqui. A segunda tem o risquinho, a quarta, a sexta, a oitava e a décima vai ter. Mas só está em pares. Se ela só está em pares, esta figura que nós temos que descobrir não vai ter risquinho. Por quê? Porque ela é ímpar. Se ela não vai ter risquinho, olha que maravilha. Risco esta e risco esta. Aí fico com outras três. Agora cabe a eu pensar qual delas que vai ser. Bom, ele quer o número 519. Mas eu falei que são 10, depois dessa décima, aí sim volta a repetir esta primeira, tá bom? Bom, se aí volta a repetir esta primeira, o que você tem que pensar? Você tem que pensar que de 10 em 10 ela volta para a primeira. Então o que você faz? Todos os exercícios que for repetição assim, você faça a divisão, tipo 519 dividido por 10. O resto que você obter é a quantidade de vezes que você vai ter que deslocar até chegar nela. Então, se você fizer 519 dividido por 10, o primeiro múltiplo antes do 519 de 10 é o 510, certo? Então, sobra 9. Então, se sobra 9, 9 é o meu resto. Se o 9 é o meu resto, significa que ele vai parar na posição de número 9. Ou seja, não tem o riscadinho, não tem a retinha, igual tinha aqui, e está pintada esta daqui. Qual é a alternativa que fala que aquela ali que está pintada é a alternativa C? Então, esta é a resposta correta. Bem difícil essa daqui, hein? Tem que ter muita imaginação e muito senso crítico para encontrar esses valores. Mas olha só, o primeiro passo foi eu já eliminar o risquinho. Por quê? Porque o risquinho está sempre presente nas figuras pares. E a figura que eu preciso, que ele quer, é uma figura ímpar, então não vai ter o risquinho. Então, a partir disso daí, já te ajuda bastante, tá bom? Vamos ver a próxima. Considere a sequência infinita de algarismos. Olha toda essa sequência aí. A soma dos 2019 primeiros algarismos desta sequência é... Cara, você vai ter que fazer a soma dos 2019 primeiros algarismos. Meu, você não vai escrever um por um, porque não é lógico você fazer isso. Mas será que esses números não estão repetindo com uma certa frequência? Não tem um padrão? Toda vez que tiver números assim, que você achar que são aleatórios, procure uma sequência, um padrão neles. Se você parar para pensar aqui, ó, esses daqui são os padrões. Por quê? Depois desse daqui, volta a repetir e vai repetindo assim sucessivamente. Poxa, se é desta forma, a cada quantos números, de quantos em quantos números que estão se repetindo? A cada 5 números se repetem. Mas ele quer os 2019 primeiros. Então o que você faz? 2019 dividido por 5, para quê? Aqui vai dar o número de sequências inteiras que você tem. E o resto dessa divisão é o quê? É a sequência quebrada onde vai parar o de número 2019. Então vamos dividir aqui, ó. Como eu tenho aqui pegar o 20, depois eu vou ter que abaixar o 1, e aí eu tenho que abaixar o 9. Então, consequentemente, eu tenho 3 elementos para pôr aqui. Então, quem que vezes 5 dá 20? 4. Então, 5 vezes 4, 20. Tira 20, sobra 0. Abaixo o 1. Não dá para dividir? Então, coloca o 0 aqui e desce o 9. E agora? São 3 aqui. Então, 3 vezes 5, 15. 19 menos 15, 4. O que significa isto, então? Que eu tenho 403 sequências completas, mais 4 elementos. Então, quem que são os 4 elementos que eu vou ter aqui? Ó? Os 4 primeiros. Mas ele quer a soma todos esses elementos. Cada sequência dessa é formada por esses números.
E quanto que dá a soma desses números? Olha só, 10, 20. Então, cada sequência dessa dá uma soma de 20. Quantas sequências dessas eu tenho? 403. Então, eu tenho que fazer 403 vezes 20. Isso aqui dá 0, 6, 0, 8. Então, dá 8.060. Mais os 4 primeiros. Quem são os 4 primeiros? Esses daqui. Mas quanto que dá essa soma? Essa soma aqui vai dar 4 mais 6, 8. 4 mais 2, 6. Mais 6 mais 8 é o próprio 20. Então, soma-se 20 aqui. Então, dá 8.080. É o que nós temos na alternativa D. Então, veja bem que essa sequência você teve que pensar nesses tipos de probleminhas, certo? Próxima questão. Ana, Bela, Carla e Dora. Olha que bonitinho. Por quê, gente? Porque eu já vou chamar de A, B, C e D. Estão sentadas em volta de uma mesa quadrada em cadeiras numeradas de 1 a 4, como mostra essa figura a seguir. Aí ele dá 3 afirmações para nós, ó, que nós temos que levar em conta, nós temos que seguir. Bom, primeiro, Ana não está na frente da Bela. Então, Ana e Bela não estão uma de frente para a outra. Ou seja, não pode ser posição 1 e 2 e nem a posição 4 e 3. Muito bem. Bela tem Carla à sua esquerda. Então, onde colocar a Bela, a Carla vai estar à esquerda dela. E depois, Ana e Dora estão nas cadeiras pares. Eu vou começar por aqui. Ana e Dora estão nas cadeiras pares. Então, o que significa isso? Que a Ana pode estar aqui e a Dora pode estar aqui, ou a Dora pode estar aqui e a Ana pode estar aqui. Muito bem. A partir disso, o que vai acontecer? Vamos lá para a primeira. Ó, Ana não está na frente de Bela. Vamos usar esta daqui, esta possibilidade. Ana não está na frente da Bela. Então, a Bela não vai estar aqui. A Bela tem que estar aqui, certo? Porque a Ana não pode estar na frente dela. E aí, o que diz aqui? Diz que Bela tem Carla à sua esquerda. Mas se a Bela está aqui, a esquerda da Bela está aqui. E aqui teria que ser a Carla. E a Carla está ali? Não. Então, não posso usar a combinação de A aqui e D aqui. Eu tenho que usar o quê? Aquela que é ao contrário, que é o quê? Que é D na 4 e A na 2. Por quê? São as cadeiras pares. Aí, muito bem. Continuando, então. Ana não está na frente de Bela. Se a Ana está aqui, a Bela não pode estar aqui. Logo, só sobra aqui para Bela. E a próxima? Bela tem Carla à sua esquerda. Se a Bela está aqui, a esquerda dela está aqui. Olha que bonitinho como se encaixou essas 4. Se encaixou essas 4, é óbvio que vai ser esta daqui a sequência correta. Aí vamos só analisar essas afirmativas aqui. Olha para a primeira afirmativa. O que ele nos diz? Bela está na cadeira 3. Bela está na cadeira 3? Sim, muito bem. Então isso aqui seria verdade. Ana está à direita de Dora. Quem que está à direita de Dora? A Carla e não a Ana. Então isso aqui é falso. Carla está em frente a Dora. Não, a Carla está em frente a Ana. Então isso aqui também é falso. E a próxima? Dora está na cadeira 2. Dora está na cadeira 2? Não. Dora está na cadeira 4. Então essa também é falsa. A única que está correta seria Bela está na cadeira 3. Só tem uma correta. Tá bom? Vamos para a próxima. Questão de número 8 agora. 6 pessoas estão sentadas a uma mesa circular. Amanda, de novo, sobre pessoas, olha só. Amanda vê Selma sentada ao lado de Gabriel. Tiago tem Selma e Daniela como vizinhas. E Fábio não é vizinho de Daniela. Então, Amanda tem quem como vizinhos? Vamos pensar nesse probleminha. Olha só. É uma mesa circular, correto? Então vamos pensar uma mesa circular, onde nós vamos ter 6 pontinhos quaisquer, tá? E a partir desses pontinhos aqui, eu vou colocar o quê? Quem será essas pessoas?
Quem são essas pessoas? Eu vou chamar a Amanda, pessoal, de A, Selma de S, Gabriel de G, Tiago de T, e Daniela de D e Fábio de F, tá bom? Ele fala o seguinte, primeiro passo, Amanda vê Selma sentada ao lado de Gabriel. Então, olha só, Selma está ao lado de Gabriel. Não sei onde, mas a Selma está ao lado de Gabriel. Bom, eu não sei onde, a Amanda vê isso. Se a Amanda vê isso, tudo bem, vamos ver a próxima informação dada. Tiago tem Selma e Daniela como vizinhas. Cara, olha o que tem em comum aqui. A Selma. Então a Selma é vizinha do Gabriel e do Tiago. Então, se eu pegar o Gabriel aqui, por exemplo, desse meu lado, quem está desse lado aqui? Desse lado aqui está o Tiago. E o Tiago, ele tem a Selma e a Daniela como vizinhas. Mas a Selma já está aqui. Então a Daniela está aqui. Fábio não é vizinho de Daniela. Olha que informação preciosa para matar o exercício. Depois da Daniela, tem mais um elemento aqui. Depois tem mais um elemento aqui. E aí, fecha o meu círculo, porque eu tenho que ter 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele está falando que o Fábio não é vizinho da Daniela. Se o Fábio não é vizinho da Daniela, o Fábio não pode estar aqui. Ele tem que estar aqui. Mas se o Fábio tem que estar aí, onde que a Amanda vai estar? Só resta aqui para ela. Então, quem são os vizinhos dela? D e F, ou seja, Daniela e Fábio. É o que nós temos na alternativa C. Observem agora, vamos dar uma pausa aqui nessas questões, deixa eu comentar um pouquinho com vocês. Olha só, observe aqui que todas essas questões que nós estamos vendo, não existe uma regra específica igual para todas. Cada uma delas é o senso de vocês estarem resolvendo-as, tá bom? Então cabe a vocês pensar nesse tipo de problema, certo? Vamos continuar então agora vendo mais probleminhas desses estilos. Olha só. 9. Considere essa sequência. Bom, ele dá uma sequência qualquer aqui. E o produto entre o 9º, o 17º e o 25º termos é igual a... Poxa, eu tenho que descobrir isso daí. Como que é este padrão? Se eu descobrir como que é esse padrão, meu amigo, é um abraço, é só correr e marcar o gol. Olha só. Aqui em cima, eu tenho 1/3, 3/5, 5/7, 1/7 nonos, 9 onzeavos e assim por diante. Mas observe em cima. Está indo 1, 3, 5, 7, 9. E embaixo, 3, 5, 7, 9, 11. São números ímpares. Mas, são números ímpares, pensa o seguinte. Poxa, quem são os números ímpares? 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Só que olha só. Então seria o primeiro número ímpar, o segundo número ímpar, o terceiro número ímpar, o quarto número ímpar, o quinto número ímpar. Ele quer saber o 9º número ímpar. E como você pode pensar nisso? Eu, como um bom matemático, quando eu jogava sinuca, eu sempre pensava em pares e ímpares para jogar sinuca, né? Só que eu e meus amigos matemáticos, nós não falamos, eu mato as pares, eu mato as ímpares. Nós sempre tratamos o seguinte, eu mato as 2K. Aí o outro, então eu mato as 2K mais 1. E o que significa isso? 2K, pessoal, é a forma dos números pares. 2K mais 1 é a forma dos números ímpares em uma sequência. Então, quem que é o meu primeiro termo ímpar? Meu primeiro termo ímpar é o quê? Pegar o primeiro elemento. 0 mais 1. Então, quem que seria meu primeiro termo ímpar? É meu n igual a 0, meu início. Ou ainda, se eu pegasse... mas eu não sei usar 0, porque minha sequência começa do 1. Ok, não tem problema. Você usa o quê? Em vez de usar 2K mais 1, você usa 2K menos 1. Por quê? Tem diferença se eu usar 2K mais 1 e 2K menos 1? Tem a diferença do seguinte, você pegar para n primeiro igual a 0, ou para n igual a 1 o primeiro. Aí sim. Mas eu prefiro usar o 2K menos 1, então. Por quê? Porque assim, o meu primeiro termo vai ser o quê? 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. O meu segundo termo, que é este, vai ser o quê? 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. O meu terceiro termo vai ser 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. E vai batendo assim sucessivamente.
Então, se ele quer o nono termo dele, vai ser 2 vezes 9, 18, menos 1, 17. Então, é 17 sobre quem? Não está 1 sobre 3? Então, é 1 sobre o próximo ímpar. Então, quem que é o próximo ímpar depois do 17? O 19. Vezes quem? Agora tem que achar o 17º termo. O 17º termo é 2 vezes 17 menos 1. 2 vezes 17, 34, menos 1, 33, sobre 35, vezes quem? Agora eu tenho que pensar no 25º número ímpar. Quem que é o 25º número ímpar? É eu fazer 2 vezes 25 menos 1. Então vai dar 50 menos 1. 50 menos 1, 49. Então vai ser o que aqui? 49 sobre 51. Cara, que multiplicação difícil. Tem que multiplicar tudo isso daí? Não, você não tem que multiplicar tudo isso. Você pode simplificar. O que é simplificar? Pegar um número que é múltiplo de cima e de baixo ao mesmo tempo. Ou seja, que divide o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Mas não precisa ser da mesma fração. Posso pegar um múltiplo desse daqui com que seja também deste daqui. Se vocês pararem para pensar, se eu pegar 17 vezes 3, dá 51. Então eu posso dividir 51 com 17 por 17, que vai sobrar 1, e aqui sobra 3. 33 por 3 corta, sobra 11, e aqui sobra 1. 35 e 49 tem o 7 como múltiplo. Então divide tudo por 7. Aqui sobra 7 e aqui sobra 5. Então olha só, deu 1, 11 e 7 em cima. E embaixo, 19, 5 e 1. Então 11 vezes 7, 77. 19 vezes 5, 95. É o que nós temos na alternativa B. Questãozinha bem difícil de se trabalhar. É só lembrar de pares e ímpares. Poderia estar fazendo até o nono. Pode. Demora bastante tempo. Como assim? Quem seria o próximo aqui? 11 sobre 13. Depois, 13 sobre 15. E fazendo. Você gastaria mais tempo, mas tudo bem, também daria certo. Ok? Próxima. Questãozinha de número 10. Uma unidade da PRF interceptou durante vários meses lotes de mercadorias vendidas por uma empresa com a emissão de notas fiscais falsas. A sequência dos números das notas falsas apreendidas, ordenados pela data de interceptação, é a seguinte: 25, 75, 50, 150, 100, 300, 200, 600, 400, 1.200 e 800. E assim por diante. Tendo como referência essa situação hipotética, julguem o item seguinte, considerando que a sequência dos números das notas fiscais apreendidas segue o padrão apresentado. Se a n for o enésimo termo, ou seja, um termo qualquer dessa sequência, em que n é igual a 1, 2, 3 e assim por diante, então, para n maior ou igual ao 3, tem-se que, isso aqui que é importante para nós, a n é igual a 2 vezes o an menos 2. O que significa an e an menos 2? A n é um termo qualquer. A n menos 2 são dois termos anteriores a este. Por exemplo, se eu pego o quarto termo, como sendo meu an menos 2 é o meu segundo termo, tá? Então ele fala que a formação de um termo, a partir do terceiro, contando ele também, é dado por 2 vezes 2 anteriores a ele. Será que é isso? Vamos pegar aqui o terceiro, então. Quem que é o 50? Como que eu posso fazer 50? Quem que é 2 anteriores ao 50? Não é 25? 25 vezes 2, 50. Bateu. Ótimo. Bola para frente. 50, 150. 2 anteriores, 75. 75 vezes 2, 150. Ótimo, bateu. Reparem que você não pode simplesmente falar que é válido para esses dois, então vale para todos. Se ele está falando que isso aqui é válido para todos, desde que sejam maiores ou iguais a 3, você tem que fazer até o final do que ele deu. Porque vai que no último não dá certo. Então você tem que ficar atento a isso. Então, ó, 100 e aqui é 50, bateu. 300, 150, bateu. 200, 100, bateu. 600, 300, bateu. 400, 200, bateu. 1.200, 600, bateu. 800, 400, bateu. Então, é correto afirmar isso daí?
É claro que é correto, porque vale para todos a partir do 3, contando o 3, certo? Questão de número 11, também usando o mesmo princípio. Então, a questão da Polícia Federal, Rodoviária Federal, então, quando ele dá, a CESP ela dá várias informações iguais e pede algumas informações que valem várias questões ao mesmo tempo. Ou seja, tem o mesmo enunciado dela, só troca a pergunta que ele faz, para você saber se está certo ou se está errado. Então, é a mesma sequência da anterior, tá bom? Só que aí a pergunta é o seguinte: a partir do padrão da sequência, infere-se que o 12º termo é o número 1600. Bom, quem que é o 12º termo? Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 11º, 12º termo. O 12º termo, que é esse daqui, ele é o quê? Você pega o segundo anterior a ele e multiplica por 2. É o que nós vimos na questão anterior. Então seria quem? 1.200 vezes 2, 2.400. Então, é o número 1.600? Não, não é o número 1.600. Por isso que ela está errada. Agora a questão de número 12. João pretende completar as casas de um tabuleiro de 3x3, utilizando as letras A, B ou C. Cada casa é formada por um quadrado, conforme está apresentado na figura a seguir. Para completar o tabuleiro, preenchendo cada casa com apenas uma dessas letras, de modo que as casas com lados adjacentes não sejam preenchidas com a mesma letra. Então, ó, não sejam preenchidas com a mesma letra. João deverá escrever na casa destacada na figura o quê? Que é essa daqui. Qual letra que será que ele vai poder escrever aí? Só que o que são lados adjacentes? Basta você lembrar o que são lados adjacentes. Lados adjacentes é que estão um ao lado do outro. Por exemplo, aqui, ó. Aqui está o A, não é? Quem está aqui? B e aqui C. Então, nesse caso aqui, o B ele é adjacente ao A. Então, aqui não poderia ter o A. Aqui no C também ele é adjacente ao A. Então, também não poderia ter o quê? Não poderia ter aqui no C o A. Mas, dando sequência, então. Neste daqui, meus queridos, neste daqui, só tem uma opção de escolha dessas letras, de A, B e C. Por quê? Esse B é adjacente e esse C é adjacente, aqui é obrigatoriamente o A. Bom, se ali é obrigatoriamente o A, beleza. Isso a gente já descobriu aí. Agora, vamos analisar a outra situação. Qual outra situação? Vamos pensar nesta e nesta. Nessa daqui, só não posso usar quem? O B. Então, eu posso usar o A ou o C. Eu vou usar o A. E nessa daqui, eu só não posso usar também quem? Também só não posso usar o C. Então, eu vou usar quem? Eu vou usar também o A, certo? Beleza. Agora vamos partir para esta. Partindo aqui para esta, quem que eu posso usar aqui? Poxa, se aqui eu usei o A e aqui eu usei o A, aqui eu posso usar o B ou o C. Suponha que eu coloque o B, tá bom? Se eu colocar o B aqui, e aqui embaixo, usei A em cima e A na lateral. Então eu posso usar de novo aqui B ou C, mas eu vou usar o B também. Então, se eu usei o B e usei o B, ótimo, beleza, maravilhoso. Quem que eu posso usar aqui nesse que está em cinza? Eu posso usar tanto o A ou o C. Qualquer um dos dois que eu colocar vai dar certo? Sim, vai dar certo. Então, gravem isso já. A ou C. Ótimo. Agora, veja bem. Não vou deixar esses daqui. Vamos apagar aqui. Vamos fingir que aqui está o A de novo. Tá? Posso deixar o A aí de novo? Posso. Mas agora, aqui, eu não vou usar o B. Por quê? Aqui eu posso usar o C? Posso. Então, vou usar o C ali e ali. Quem que eu posso usar aqui? A ou B. Então, olha só, se eu já posso usar o A ou o C, e agora vi que também posso colocar o B se eu quiser, então eu posso usar o A, B ou C. Qualquer um desses três eu posso utilizar, ou seja, nesse que está aí em cinza eu posso usar qualquer um. Vamos ver o que as alternativas vão nos dizer? Elas falam o seguinte,
quais que eu posso utilizar? Somente a letra A, somente a letra B, somente a letra C, somente a letra B ou a ou qualquer uma das letras? Foi o que nós vimos, qualquer uma das letras. Então, essa é a alternativa correta, alternativa E. Questão de número 13. Observe essa sequência de algarismo. De novo, eu tenho uma sequência que ele deu aqui, ó, gigantesca. Aí ele pede a posição de um algarismo. É igual uma outra questão que nós já resolvemos sobre isso, só que lá ele pedia a soma de todos esses algarismos. Aqui é mais simples, ele só pede quem que é o algarismo. Então, o primeiro passo a se fazer é descobrir quem que é esta sequência, de quanto em quanto que ela vai se aumentando, ou se repetindo, perdão. Olha só, se vocês pararem para analisar, ela vai daqui até aqui. Então ela faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2 e volta para o 1. Só que aí no 1 ele já começa de novo. Então ele vai. Ela faz exatamente este caminho. Então ela vai seguindo este certo padrão. Então olha só, quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 elementos. Então, ou seja, de 10 em 10 ela volta a repetir. Sendo assim, como que eu faço para encontrar quem que é este elemento? Eu divido ele por 10. Dividindo ele por 10, pense comigo, eu tenho que pegar este, vou abaixar este e depois este. Então, no mínimo, 3 elementos que eu tenho que obter aqui no meu quociente. Que número que é aqui? 2. Por 20, sobra nada, abaixo 1. Não dá para dividir, então eu acrescento um 0. E aí eu abaixo 8, que dá uma vez, 18 tira 10, sobra 8. Se sobra 8 e o meu quociente é 201, analisemos juntos. Eu tenho 201 formas ou padrões desse daqui completo, mais 8 elementos. Então é só eu encontrar quem que é o oitavo termo. Então quem que vai ser o oitavo termo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Oitavo termo. Se o meu oitavo termo é o 4, a alternativa correta é a alternativa D. Certo? É bem tranquila essa daqui, tá bom? Olha só. Penúltimo, hein, gente? Ó, está acabando. Paulo, Thiago e João, analistas de sistema do BNB, tem cada um deles uma única e diferente formação. Então é uma única e diferente formação. Engenharia de informação, que ele chamou de EI, sistema de informação, que chamou de SI, e ciência da computação, que chamou de CC. Suas idades são 25, 27 e 29 anos. João, agora olha só, agora ele começa dando dicas para nós. João, então, quem que são os meus elementos? Paulo, vou chamar de P, Thiago de T e João de J. Então eu tenho PT, J, certo? Ele fala o seguinte: João não é formado em EI, que é Engenharia de Informação, e tem 25 anos de idade. Então o João, o que nós já conseguimos concluir dele? Que ele tem 25 anos. Beleza, vamos ver o resto. O analista formado em SI tem 29 anos de idade. Então, formado em SI tem 29. E ele falou que o João, ele não é... olha só, o João, ele não é formado em EI. Ok. Depois, o que ele nos diz? Paulo não é formado em ciência da computação e sua idade não é 29 anos. Matou o exercício. Por quê? Porque o Paulo não pode ter o quê? O Paulo não tem 29 anos. Cara, mas olha só, pense comigo. Se o João tem 25 e o Paulo não tem 29, o Paulo vai ter quantos anos? 27. Por quê? Ué, se o João que tem 25, já eliminei, e tenho 3 idades. Dessas 3, eu já tenho o João que é 25, sobram 2 opções. Só que ele fala que não é 29 para o Paulo, então já elimina mais uma opção. Então só sobra uma, que é 27 para o Paulo. E o Thiago? Posso concluir a idade dele? Claro, se o Paulo tem 27 e o João tem 25, o Thiago vai ter 29. Pronto. O que está pedindo nessa questão? A respeito desses analistas, de suas formações e de suas idades, julgue o item que segue. Thiago tem 29 anos de idade. Thiago tem 29 anos de idade? É claro. Então, resposta certa. Beleza? Bem filé, né?
Vamos ver, olha só, que maravilha. A última questão sobre isso. Marta começou a trabalhar em um hospital com a obrigação de fazer plantão noturno a cada 3 dias. Seu primeiro plantão foi em um domingo, o seguinte em uma quarta e depois em um sábado. Na semana seguinte, deu plantão na terça-feira e na sexta-feira. Mantendo essa regularidade, o centésimo padrão de Marta, o centésimo plantão de Marta, não padrão que nós temos que encontrar. O centésimo plantão de Marta será... Quais são os dias das semanas, queridos? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sabadão. Bom, a Marta, como ela é bem trabalhadora, ela iniciou em um domingo. Seu primeiro plantão foi em um domingo. O seguinte foi em uma quarta. Depois, sábado. Na semana seguinte, foi plantão na terça. Então, ó, nessa primeira semana, ela encerrou aqui. Na terça e na sexta-feira. Mantendo essa regularidade, o centésimo plantão de Marta foi quando? Gente, é a cada 3 dias, não é? Então, observe, ele falou até sábado, até sexta aqui, ó. Então, ela deu terça, depois voltou a ser na sexta. Bom, na terceira semana, quais foram os dias que ela deu plantão, então? Pulou sábado, pulou domingo, deu plantão na segunda. Aí pula terça, quarta, vem quinta. Aí pula sexta, sábado. Aí na próxima semana, ela voltaria para o domingo. Ou seja, voltaria a repetir os dias. Então, quantos plantões diferentes de dias ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 8º plantão dela já volta a ser no primeiro dia, que era o domingo. Então, este exercíciozinho aqui é idêntico àquele das sequências dos números, onde ele dá vários números lá aleatórios e depois vai repetindo aqueles padrões, aqueles números. Porém, aqui a minha sequência vai de 7 em 7. Ele não quer saber o centésimo, que ele fez a pergunta aqui, ó, o centésimo plantão. Então, o que basta eu fazer? Basta com que eu pegue o 100 e divida por 7. E aí observe o meu resto. Se o meu resto for 0, dá no início do plantão, no final do último dia, que é aqui, na quinta-feira. Qualquer valor diferente, o primeiro vai ser no domingo, segundo, quarta, terceiro, sábado, quarto, terça, quinto, sexta, sexto, a segunda, aí volta para ser 7, que dá a resposta resto 0, volta a ser na quinta. Então eu faço 100 dividido por 7. Se eu fizer 100 dividido por 7, o que eu vou encontrar? Vai ser 14 e dá 98. 14 vezes 7 é 98, para 100 sobra 2. Se para 100 sobra 2, significa o quê? Que ela voltou em 2 plantões da minha sequência. Meu primeiro plantão é domingo, meu segundo plantão é na quarta. Então, se o meu resto aqui dessa divisão será 2, ela para aqui no 2, o centésimo plantão. Logo, a resposta correta será quarta-feira, que é a alternativa B. Gente, para nós finalizarmos tudo isso aqui, reparem todas essas questões que eu fiz. Foi um pouquinho extensa essa aula, mas são várias questões diferentes que eu trouxe para vocês. Para quê? Para que vocês façam essa análise bem crítica das informações. Porque vocês têm que procurar o que o cara que criou a questão, o que a organizadora do concurso quer. Você vai ter que fazer essa organização desses pensamentos seus para saber como que vocês vão formular o seu problema. Não tem sempre uma fórmula específica. Você tem que criar o seu meio de resolução, o que você achar mais simples. Existem alguns meios que a gente pode dar de macetezinhos, igual esse daqui. Mas cabe a vocês procurarem e encontrarem a forma mais simples que vocês achem para descobrir o problema de vocês, ok? Grande abraço, até a próxima!